Salve, salve, qualimanos e qualimanas. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje, né, nessa edição especial de 9 anos do Conaclin, nosso congresso aí online de análises clínicas. Então, poder vir aqui falar um pouco sobre a minha atuação, sobre qualidade laboratorial, né, com foco no controle de qualidade, é uma satisfação porque a gente está sempre falando do que, o que a gente gosta, o que a gente ama, faz todo dia, é sempre muito bom. Então eu espero contribuir com a jornada de vocês aí, seja qual a atuação que você esteja, que eu possa ajudar de alguma forma, tá bom? Então já inicio aqui agradecendo a doutora Letícia pelo convite, né? Falar que é um prazer estar aqui, né? E vou me apresentar brevemente para que vocês me conheçam um pouquinho rapidinho com a minha atuação. E a gente vai entrar no nosso tema de hoje, um tema importantíssimo que vem crescendo cada vez mais, né, que é controle de qualidade laboratorial, aí para o laboratório de análises clínicas, tá bom? Então eu espero que dê tudo certo aí na transmissão, nessa gravação, e que vocês possam aproveitar o conteúdo. Vamos lá. Então, pessoal, esse é o nosso tema, né, da nossa palestra hoje. E eu sou o William Júnior, sou biomédico desde 2010, tá? Tenho MBA em gestão da qualidade, sou especialista nessa área, especialista em hematologia clínica, sou fundador da WJ Quality, que é uma empresa que é responsável por ajudar centenas de profissionais a atingir alta performance em qualidade laboratorial, né? Atuo também como gerente da qualidade do Laboratório Vicente Lemos, que é o laboratório com maior NTO aqui do Ceará, tá? E sou responsável pela implantação do sistema de gestão da qualidade do laboratório desde o início ali e pela acreditação PALC, né? Nós somos um laboratório acreditado PALC com o maior NTO do Ceará. Então eu atuo lá também como gerente da qualidade. Sou auditor interno PALC 2025, ISO 9001 e ISO 14001. E ensino controle de qualidade na pós-graduação da Unileão, né? E gestão da qualidade na pós-graduação da CUSAL. E a minha empresa, né, eu vou falar um pouquinho sobre ela rapidamente para você conhecer aqui rapidamente as nossas soluções, tá? Mas atuo como consultor e mentor em qualidade laboratorial. E tenho uma atuação paralela aí também, não estou atuando no momento, como hipnoterapeuta clínico e practitioner praticante de PNL, que é programação neurolinguística, tá bom? Então, pessoal, é, só para a gente iniciar rapidinho, aqui tem o QR Code, se você apontar o celular, você vai acessar o nosso site, onde você vai conhecer um pouquinho, né, o que é que a gente tem aqui quais são as nossas soluções, você vai ver aqui. Então você vai ver o e-book que a gente tem, eu vou até compartilhar rapidinho aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Acho que eu consigo. Pronto, deu certo. E aí, pessoal, aqui é o nosso site, tá bom? Você vai ver que estamos com o e-book lançando outro agora também. Esse e-book aí a gente já vendeu mais de 100, lançamos agora recente, mais de 100 exemplares, tá bom? E ele tá nesse valor aí, porque o valor volta ao original, e a gente fica fazendo desconto voltando sobre o guia prático do controle da qualidade laboratorial, tá bom? E aí a gente tem a MECA, que é a Mentoria de Excelência em Qualidade Analítica, sem dúvidas é a maior mentoria de qualidade analítica do Brasil. Tá bom? A gente já tem mais de 400 alunos inscritos na mentoria, né, de Excelência em Qualidade Analítica. Então ela é bem completa, é um método todo gravado, 100% online. Também tem aulas, também tem os plantões de dúvidas ao vivo. Então o aluno que se inscreve tem suporte, todo suporte meu, né, e de minha equipe. Mais de 40 planilhas prontas para você implantar. Então quem se inscreve na mentoria aqui, é certeza que ele vai deslanche, né, na parte de qualidade analítica, tá? Porém, a gente abre turmas e fecha turmas. No momento, as turmas estão fechadas, a gente vai abrir outra talvez em abril ou maio. Mas se você tiver interesse em entrar, fala com a nossa equipe que a gente vê com você direitinho, tá? Temos serviço de consultoria em qualidade laboratorial para laboratórios, mentoria individual para profissionais que querem se desenvolver. Temos cursos online de gestão de documentos simples e práticos, todo gravado o curso, gestão da qualidade da citopatologia. E temos um canal no YouTube, você pode seguir a gente lá no YouTube também, tem muito conteúdo gratuito, muita aula bacana lá, tá bom? Aqui a gente fala um pouquinho sobre a Meca, tem um site e todo o suporte. Então a nossa expertise é qualidade laboratorial.
tá bom? Com um foco muito grande em qualidade analítica, que é um pouco do que o que a gente vai falar hoje aqui para vocês, tá? Então deixa eu voltar aqui. Vocês, pronto. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui, pronto. Então, pessoal, quero começar falando, trazendo um pouquinho de consciência antes da gente entrar no assunto. Nós vamos ter aí uns 35 minutos a 40, né, que eu vou resumir para tentar nesse curto intervalo de tempo falar sobre controle de qualidade para vocês, tá bom? Então, focando no controle interno da qualidade e no controle externo da qualidade. Mas por que é preciso obter excelência em qualidade analítica? Existe um dado da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial que é muito comum, que fala o seguinte, que 70% das decisões médicas são baseadas em exames laboratoriais. E o que são essas decisões? Como nós, laboratório, profissionais de laboratório, auxiliamos nas decisões médicas, né? Para fechar o diagnóstico de doenças, para avaliar a efetividade de uma terapia, se uma terapia está sendo efetiva, para avaliar aí a condição de saúde, né, de um paciente, para dar alta a um paciente, para fazer exames de monitoramento, né, para avaliar a imunidade a uma vacina, né? Então, para avaliar a saúde de uma forma geral, os laudos dos laboratórios clínicos, os laudos laboratoriais, eles auxiliam aí os médicos, né, as decisões médicas, em 70%, tá? Pega esse dado aí que é um dado bem comum. E aí, eu queria só trazer para você rapidinho uma provocação, uma reflexão, na verdade. Quais os impactos de um erro em um exame laboratorial? Vamos pegar dois exemplos. Imagine que você é um analista, está no setor de hemograma, e você liberou um hemograma ali, tinha uma leucemia, mas você estava no final de rotina, cansado, né? E aí você não viu ali um flag que deu no equipamento e não fez lâmina, liberou um resultado falsamente normal. E esse paciente, que já estava com uma leucemia ali, em progressão, em desenvolvimento, ele foi para casa achando que estava tudo normal. Olha aí, depois talvez de quanto tempo é que esse paciente vai estar com essa doença evoluindo, com esse câncer ali, digamos que seja um câncer agressivo, essa leucemia se desenvolvendo, quanto tempo é que ele vai levar para fazer um outro hemograma, né? E ali achando que está tudo bem. Então, digamos que leva 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano, talvez menos, né? Quando vierem sintomas mais graves, porque você liberou um exame laboratorial com um erro. Então imagine o impacto para a saúde do paciente. Agora imagine quando o paciente fizer em um outro laboratório, ou no seu de novo, ou em um outro, que geralmente o médico desconfia diz, faça em outro, e ele descobrir que não podia estar normal o laudo que ele fez no seu laboratório, porque o estágio que a leucemia já estava não tinha como estar normal. Então o paciente foi o maior prejudicado, mas o seu laboratório, a credibilidade dele vai estar em jogo e o seu nome como profissional também, né? Agora vamos dar um outro caso. Imagine que uma paciente aí gestante, né? Ou então um paciente ele recebeu um laudo falso positivo de HIV. Ok. Imagine o impacto emocional na vida desse paciente. O cara é casado, a mulher é casada. Imagine ele dar essa notícia, ele receber essa notícia, às vezes um jovem, 18 anos, 19, receber essa notícia de um falso positivo de HIV, né? Até quanto tempo ele vai levar para fazer um novo exame, contar para a família, para o seu parceiro, seu parceiro, olha o impacto emocional disso na vida dele, até ele fazer um novo exame e descobrir que não, aquele exame estava errado, porque o resultado dele é negativo. Olha o impacto na vida desse paciente. E quando ele descobrir que aquele é um laudo negativo, olha o impacto para o seu laboratório, laboratório que você atua, né, para você como profissional, né, e principalmente para o paciente. Então, estou dando dois exemplos aqui, mas tem vários outros. Eu já presenciei um exemplo uma vez que uma paciente gestante recebeu um laudo de toxoplasmose IgM positivo. A médica em questão não pediu para confirmar, não pediu um RT-PCR, nem outro exame confirmatório, tratou. A paciente tomou 30 cápsulas. Obviamente que era uma medicação que não afetava o bebê, a gestação. Mas imagine emocionalmente, a paciente tomando medicação, achando que estava com toxoplasmose aguda, e o que é que pode acontecer com o bebê dela, né? A morte do bebê, uma formação cerebral. O que é que pode acontecer? Imagine, né? A condição emocional, a preocupação que essa paciente teve ali, que pode ter passado para o bebê, até ela descobrir que aquele era um falso positivo. Então, pessoal,
Você entende a responsabilidade que nós profissionais dessa área nós possuímos? Você entende? É uma responsabilidade que às vezes na rotina corrida a gente esquece. Às vezes nas nossas rotinas a gente esquece que aquele tubo que a gente está liberando em meio a centenas de tubos é uma vida. É uma vida que está precisando de cuidado, está precisando de um laudo assertivo, está precisando de um laudo com precisão, com exatidão, está precisando de um laudo com urgência. É uma vida que poderia ser a vida do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu esposo, sua esposa, seu namorado, de um amigo. É a vida de alguém que está precisando, né, de toda uma qualidade, que está precisando de um laudo assertivo, de um laudo com qualidade, tá? Então eu estou trazendo essa reflexãozinha aqui, não é para assustar não, mas o medo conscientiza muito, né? A gente viu na época da pandemia aí, na época da pandemia a coisa mais rápida que teve, mais fácil, foi ensinar uma pessoa a usar um EPI. Era todo mundo de máscara, de luva, de touca, de tudo, porque o medo de pegar Covid. Então o medo conscientiza. Então aqui eu coloco um pouquinho de medo, mas sem exagero, coisas reais que acontecem, possibilidades, para você entender a importância de liberar um laudo laboratorial. Mas tudo bem, então por que é preciso obter excelência em qualidade na fase analítica? Para garantir, pessoal, a qualidade dos exames, promovendo a saúde e segurança dos seus pacientes, tá? Qualidade dos exames garante saúde e segurança dos seus pacientes. Sem falar nos ganhos secundários, que é o crescimento do seu laboratório, o seu crescimento e por aí vai. Beleza. Vou tentar falar um pouquinho rápido para que eu consiga entregar tudo que a gente planejou aqui hoje no tempo que nós temos, tá bom? Beleza, tá, professor, mas o que é que eu ganho aprendendo excelência em qualidade analítica, né? Controle de qualidade, que a gente vai ver que existe uma pequena diferença. Se você é estudante, você já vai sair de lá com uma vantagem dos seus colegas, porque você já vai sair com um conhecimento diferente. Você já vai sair com um passo à frente do mercado de trabalho. Se você é profissional, a chance de você se desenvolver, se destacar, ser melhor remunerado é enorme, né? E abrem as possibilidades. Se você é dono de laboratório, a qualidade analítica traz mais credibilidade e segurança dos médicos e pacientes, mais faturamento, mais lucratividade. Então todo mundo ganha. Beleza. E aí, só rapidinho aqui, eu não vou poder adentrar, como a gente explica na MECA, na Mentoria de Excelência em Qualidade Analítica, bem explicadinho, né? Mas existe uma diferença que as pessoas confundem muito. Qual é a diferença entre gestão da qualidade, garantia da qualidade e controle de qualidade? Gestão da qualidade, pessoal, é todo o processo, né, que garante qualidade dentro do laboratório. Estou falando de gestão da qualidade no laboratório. Todos os processos que envolvam qualidade, garantem a qualidade, é gestão da qualidade. Tem gestão da qualidade no atendimento, na coleta, no armazenamento e transporte de amostra, no almoxarifado, no RH, né, na limpeza de materiais, né, serviços gerais, no MTO principalmente, dentro do setor da qualidade. Então, a gente tem gestão da qualidade em todo o laboratório. Garantia da qualidade analítica, né, já é dentro do NTO, Núcleo Técnico Operacional, no setor técnico, né, na parte técnica, né, onde a gente vai ter aí uma série, vai ter o controle de qualidade, mas vamos ter também, além do controle de qualidade, verificação e validação de métodos, análise de impacto, análise dos erros analíticos, erro aleatório, erro sistemático, erro total, gestão de equipamentos, tem uma série de processos. E dentro da garantia da qualidade, que a garantia da qualidade é o conjunto de processos que vão garantir o atendimento aos requisitos da qualidade. E dentro da garantia da qualidade nós temos o controle de qualidade, que é o que nós vamos falar hoje, que é o controle interno e o controle externo, beleza? Gostaria de poder explicar melhor. Nas aulas da mentoria eu trago vários outros slides só para explicar essa diferença, para que fique muito claro. Mas, o que é a RDC 978, que é a RDC do momento, da Anvisa, né? Que ela discorre aí sobre o funcionamento de serviços que executam atividades relacionadas aos exames de análises clínicas. O que ela traz de conceito de controle de qualidade? Que é a forma de monitoramento pela análise de amostras controle, né? De modo a acompanhar os resultados para definição da precisão e exatidão do processo analítico através do uso de controle interno e controle externo. Resumindo, é uma forma de monitorar, né? Forma de monitoramento pela análise de amostras controle, né? Para eu acompanhar o quê? E definir a precisão e exatidão do meu processo analítico, das minhas análises, através do controle interno e controle externo. Isso é controle da qualidade.
E aí ele traz também aqui controle externo na determinação da exatidão e do desempenho dos processos por meio de comparações interlaboratoriais conduzidas por provedores de ensaio de proficiência, que é o que a gente tem, os mais conhecidos, Controlab e PNCQ. Controle externo vai avaliar o que é a exatidão, a veracidade, se o meu resultado ele está próximo ali, aceitavelmente, do valor real, do valor verdadeiro, exatidão. E o meu controle interno é o procedimento conduzido em associação com o exame de material biológico para avaliar o que? A precisão do sistema analítico, a variação. Será que o meu resultado está variando muito, variando pouco? Se eu dosar 10 vezes o meu resultado, qual é o meu coeficiente de variação? Será que ele vai variar muito ou pouco? Então, o controle externo traz a avaliação da exatidão, o controle interno traz a avaliação da precisão. Beleza. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre o controle interno da qualidade. Nós temos aqui, pessoal, algumas etapas que eu trouxe para vocês, um resumo, né, de como você que quer implantar o controle da qualidade no seu laboratório ou que quer melhorar, pode seguir as etapas para implantar e padronizar tudo direitinho. Primeira etapa, listar os exames do seu laboratório. Vou mostrar uma planilha para vocês aqui. Como é listar esses exames, pessoal? É fazer uma lista onde eu tenho até um modelo, né? A gente tem vários modelos de planilha. Você vai colocar todos os exames que são analisados no seu laboratório. Você vai colocar o mnemônico, o nome do exame, qual é o reagente, qual é o equipamento, qual é o controle interno. Ah, é o Biohard, ah, é o controle da Roche, ah, é o controle da Horta, é o controle da Abbott. Quantos níveis você usa, qual a periodicidade, é diário, são 2 níveis de controle, 3 níveis, tá bom? Qual é como é que você faz a avaliação, as regras de Westcott, ok. Qual é o controle externo, controlado, qual é o módulo? Ah, para esse exame aqui, digamos, a glicose é a bioquímica básica, ok. Quem é o responsável pelo exame? É Maria. Então existe um listão que você faz tudo isso e você vai, o primeiro passo é listar todos os exames que você faz no laboratório, seus respectivos controles internos e externos com os dados que eu te falei aqui. Eu vou já mostrar um modelo dessa planilha para você. Listou isso, pessoal? Passo 2. Você vai registrar tudo, preencher tudo. Né? Nesse momento, você vai registrar todos os controles de qualidade. E aí você vai revisar o quê? Se tem algum faltando. Será que tem algum ensaio? Provavelmente vai ter. Algum exame que não tem controle de qualidade? Provavelmente você vai achar lá na hematologia um teste de falsização, né? Provavelmente você vai achar lá na micro, talvez uma pesquisa de Bar, né? Provavelmente você vai achar lá na parasita um sangue oculto, algum teste rápido, algum exame que está passando despercebido que você não tem controle de qualidade, nem um controle comercial, nem um controle de qualidade, o duplo cego entre microscopistas, né? Se for um exame de microscopia. Então você tem que revisar e padronizar isso aqui, né? O quarto passo é o que, pessoal? Adquirir os controles de qualidade e implantar os controles de qualidade setor a setor. Então você vai mapeou lá todos os exames, vou mostrar para vocês. Mapeou, você percebeu que tem 30, digamos, vamos pegar menos, 16 exames que você não tem controle de qualidade. Então você vai fazer o quê? Poxa, quais são os controles de qualidade para isso aqui? Ah, eu vou pesquisar digamos que o seu programa de provedor de ensaio de proficiência é o Controlab. Ah, eu vou ver se tem interno no Controlab, que tem um preço bom, controle interno. Vê se tem um controle comercial no Controlab. Adquire. Ah, não tem lá. Vê se tem na Biohard, vê se tem no próprio fabricante, vê se tem no interno do PNCQ, vê Randox, vê outros controles, mas você precisa adquirir o controle comercial. Raramente vão existir casos que não tenham controle comercial. Aí, em alguns casos, você vai fazer, quando for microscopia, você vai fazer o controle ali duplo cego entre os analistas, né? Ou então desenvolver um outro controle interno de qualidade alternativo. Mas é muito difícil hoje, porém existe, principalmente em alguns exames que eles são de biologia molecular, alguns exames aí com metodologia in-house, né? Que ainda não tem controle interno. Então você vai desenvolver, né? Você vai criar uma forma de controlar alternativamente, de monitorar a precisão daquele método. Depois disso, você vai treinar as equipes na análise de controle. E essa é uma das partes mais complexas que tem. Porque fazer controle para ensaio qualitativo é mais simples. Então a gente tem ensaios quantitativos, que são os ensaios numéricos, bioquímica, hormônios, marcadores tumorais, né, hematologia, coagulação. Os exames sorológicos, as doenças infecciosas, citotóxico, rubéola, herpes, Epstein-Barr,
Eles são quantitativos, mas eles têm mais um viés qualitativo, apesar de ter uma numeração, né? Então, é até mais tranquilo você implantar nos ensaios qualitativos, né? Quem são os ensaios qualitativos? Os ensaios que são liberados em classe, positivo, negativo, reagente, não reagente, presente e ausente. Então, parasitológico, alguns parâmetros do sumário de urina, a pesquisa de Bar, a identificação microbiológica, as culturas, elas são qualitativas, né? A identificação, os testes rápidos, a maioria é qualitativo. Então, os exames quantitativos são os numéricos, os qualitativos são esses, e os semi-quantitativos são aqueles que são expressos em títulos. Então a gente tem o VDRL 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, para 16, é um semi-quantitativo. Temos o FAN, temos o Chaga por imunofluorescência. Tem vários exames aí, temos o CUMBIS, que alguns laboratórios liberam semi-quantitativo. Então a gente precisa treinar todo mundo nesses exames, mas os mais complexos de analisarem são os exames quantitativos, porque eu preciso definir valores próprios, não usar somente o valor de referência do fabricante. Eu preciso definir valores próprios, meu intervalo próprio, minha média própria, meu desvio padrão próprio, né? E analisar as regras de Westcott. Então, precisa treinar a equipe nessa análise das regras de Westcott. Tudo isso da nossa mentoria você vê de forma muito detalhada, né? Já ouviu falar nas regras de Westcott? Você não quer gastar nada, quer aprender um pouquinho? Acesse o nosso site no YouTube, William Júnior, WJ Quality. Tem uma aula lá sobre as regras de Westcott, que é bem antiga, mas deve ter mais de 30 mil visualizações hoje, ou perto disso, né? O pessoal gosta bastante dessa aula, nunca ouviu falar regras de Westcott, assiste lá gratuito, né? Vai dar uma olhadinha aí, né, nessa aula aí, tá? Constante. Então, voltando aqui, pessoal. E o sexto passo é acompanhar o que foi implantado e melhorar. Então, assim, você lá no quarto passo, você implantou isso na bioquímica, treina tudo direitinho, vai, acompanha. Depois vou implantar na hemato agora. Agora eu vou para coagulação. Depois eu vou lá para microbiologia, vou na parasito, vou na biomol, vou na uro. Vai implantando setor a setor para não querer implantar tudo de uma vez. Isso eu estou falando caso você esteja em um laboratório implantando do zero. Mas se você está melhorando, você pode fazer até mais de um, né? Mas escolhe, olha, eu vou primeiro melhorar aqui, deixar tudo redondinho na bioquímica. Depois eu vou para coagulação, hemato e vai seguindo esses passos aí, tá bom? Esse aqui, pessoal, é o formulário para gestão do controle interno da qualidade, onde você vai listar todos os exames analisados no seu laboratório, né? E registrar quais têm controle de qualidade, preencher as informações, tudo direitinho. Então você vai colocar aqui o mnemônico, o nome do exame, o setor, o método, tudo que eu falei naquele momento. Faz uma planilha dessa no Excel, depois você vai ver o seguinte, você vai ver que quando você tem 300, 100 exames, 200, 250, você vai conseguir filtrar depois, eu quero ver os controles só do equipamento do Cobas C502. Eu quero ver os controles só do XN1000. Eu quero ver os controles só do Vitros XT7600. Quero ver só do LabMax 340. Eu quero ver só do setor da bioquímica. Eu quero pesquisar por nome. Eu quero pesquisar, né, pelo módulo do controle externo. Entendeu? Então você preenche essa lista. É o primeiro passo para você fazer uma gestão visual satisfatória e ver tudo que você tem ali e o que é que está faltando. Então você vai ver o tamanho da dificuldade, você vai ver nesse momento aí. Porque você vai dizer, poxa, cara, preencher aqui eu tenho 150 exames diferentes, percebi que 30 eu estou sem controle. 30 eu estou sem controle interno e 25 eu estou sem controle externo. E aí você vai dar o próximo passo lá nas nossas etapas, que é adquirir esses controles, tá bom? Então, pessoal, você precisa entender de controle de qualidade, quantitativo, qualitativo e semi-quantitativo, né? Isso daí, pessoal, professor, esse negócio é o senhor que está dizendo, não sou eu não, é a RDC 978, é a Anvisa. Você tem que ter controle de qualidade para todos os ensaios que você faz, que você analisa no seu laboratório. Se você terceiriza, obviamente que não precisa. Lá no artigo 179 ele diz assim, ó, o serviço que executa os exames de análises clínicas deve realizar o controle interno em todos os equipamentos em uso,
O serviço que executa os exames deve realizar o controle interno para todos os analíticos executados. Então, se você analisa no seu laboratório, você tem que ter controle interno. Beleza? Então, show de bola. Não é o professor William que está falando. É a Anvisa, na RDC 978. Tá bom? Então, você vai adquirir os controles internos e implantar na biologia molecular, na hematologia, né, na micro, na bioquímica, na microscopia. Você vai implantar em todo o laboratório, setor a setor. Joia? Beleza. Treinamento. Professor, agora seja sincero comigo. Onde é que eu aprendo isso? E aí, pessoal, eu não tenho como não falar da Meca, né? A nossa mentoria de excelência em qualidade analítica, pessoal, a gente tinha ela na plataforma Udemy. Só lá a gente tinha mais de 300 alunos. Era todo gravado, 100% online, 100% gravado. A gente adquiriu, a gente ganhou a classificação mais alta da Udemy, que é uma nota lá quando você tem resultados praticamente todos 5 estrelas, entre 4.8 e 5 estrelas. A gente já tinha mais de 300 alunos. Na QIFI a gente tinha quase 50. Sei que hoje a gente já juntou com esses alunos, aí com as turmas presenciais que eu já fiz, e hoje está na Hotmart, a Meca, né? A gente tem mais de 400 alunos, satisfação total, porque a gente ensina muito detalhado. A gente dá o passo a passo para você aprender tudo sobre controle interno, externo, verificação e validação de equipamentos, de métodos, análise de impacto, erros analíticos, garantia da qualidade em microbiologia, em biologia molecular, critérios de aceitabilidade, tem tudo na Meca, né? Professor, o senhor disse que a turma está fechada. Tá, a gente só abre a cada 2, 3 meses, né? Abre e fecha rapidinho ali para a gente conseguir ter uma turma bacana. Mas entre em contato com nossa equipe lá, fala com eles se você tiver interesse, que eles vão fazer de orientar direitinho, tá bom? Então você vai ter que aprender as regras de Westcott e o gráfico do James, tá? Pode assistir lá no YouTube. Detalhe, viu? A gente tem também, pessoal, lá na Hotmart, essa planilha aqui, a gente tem ela, a gente disponibiliza ela para você adquirir, né? Tá um valor bem coisa barata mesmo, né? A gente lançou agora recente, vai ficar perto de R$ 35, deve estar no valor aí de 17 por enquanto. A gente tem essa planilha no Excel para você usar e registrar seus controles, o gráfico do VJames no Excel. Então você vai conseguir registrar até 3 níveis de controle, tudo validar, né, tudo direitinho. Vai poder fazer tudo bacaninha lá nessa planilha, né, que você vai ter acesso lá. Eu poderia até mostrar aqui para vocês. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se eu... Deixa eu abrir essa planilha aqui para vocês. Pronto. Aí, ó. Mostrar ela aqui para vocês rapidinho. Então você tem aqui, ó. Você vai digitando os resultados aqui, preenche todos os dados, aí vai digitando os resultados aqui, ó. Ela vai aparecendo ali, ó, tá vendo? Aí você vai validando dia a dia, ó, vai validando. Como para quem não tem software, né? Então você consegue fazer tudo nessa planilha aqui, ó. É bem simples. Você vai validando, aí você vai colocar, hoje teve uma calibração, você vai colocar reagente calibrado, né? Aí vai digitando e ele vai formando aqui, ó, tá? Então você consegue ir fazendo, cadastrar o valor do fabricante aqui, depois atualizar para o valor em uso, até 3 níveis, tá? Mas como a intenção, aqui explica direitinho como usar a planilha, mas como a intenção não é falar da planilha, mas é só para vocês mostrarem que a gente tem, e tem um detalhe, a gente tem a aula também, que na aula a gente fala sobre... Na aula a gente fala sobre... Tem um vídeo também, você adquire a planilha, adquire uma aula ensinando a usar, tá bom? Então beleza, vamos voltando aqui para a nossa aula. Mas é extremamente relevante aprender as regras de Westcott. E você precisa aprender também as ferramentas para controle duplo cego, dupla visualização, que é capa, Chavenet, rank, tudo isso tem lá na Meca também para você, beleza? Acompanhar e melhorar plano do check action. Planeja como vai fazer, faz, executa, avalia se deu certo direitinho e melhora. Faz a ação de melhoria e assim você vai fazendo a sua gestão do controle interno. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o controle externo da qualidade, né? E as etapas para padronização também. Você vai preencher naquela lista lá
vai ter todos os módulos, os ensaios que você analisa e os controles, os módulos do controle externo que eles estão escritos, né? Opa. Aqui. Se você tiver faltando algum, você tem que escrever todos, pessoal. Todos os exames analisados têm que estar inscritos. Se você tiver mais de um NTO, você processa exames no hospital e processa exame na cidade vizinha. É uma inscrição para cada, tá? Para cada CNPJ. Uma inscrição do PNCQ para uma inscrição do PNCQ para outro. Se for controlado, uma para cada. E você precisa treinar as equipes em tratamento das inadequações do controle externo. Exatamente. Né? Você precisa treinar as equipes nisso daí, tá bom? Que é realmente, vou mostrar para vocês as etapas disso daqui, como avaliar de forma adequada as inadequações do controle externo, investigar a causa raiz e tomar ações corretivas. Uma falha muito comum nessa etapa aqui, pessoal, é que o pessoal recebe o relatório do PNCQ do Controlab e geralmente eles só avaliam o I. Eles só se preocupam com o exame que está aí inadequado e inaceito. Eles não se preocupam no relatório do PNCQ com o exame A, o status A, que é aceito. Ele está ultrapassando mais de um desvio padrão do grupo, da média do grupo ali, né? E tem um erro sistemático muitas vezes significante, relevante, né? Uma tendência ali, e você não olha para isso. E quando você usa o Controlab, o índice de desvio, que é o ID, quando ele está perto de mais um, perto de menos um, que está quase virando uma não conformidade ou inadequação, né? Às vezes você não olha para o índice de desvio, você está olhando só quando vira 1. E isso é um grande problema, né? Que gera, você deixa passar tendência nos seus resultados. E aí você precisa investigar as causas raízes e tomar ações corretivas que realmente resolvam, né? Que realmente resolvam. Como é que você pode fazer isso aqui? Aqui é para você registrar, como a gente já viu, né? E aqui, pessoal, também não sou eu que estou falando. Professor, é o senhor que está inventando isso, né? Que tem que estar tudo, inscrito em tudo. Não sou eu. É a RDC 978, a Vigilância Sanitária, a Anvisa, né? Ó, artigo 188. O serviço que executa os exames deve realizar o controle externo para todos os analitos analisados. Você pode, inclusive, ser multado pela Anvisa, né? Na fiscalização da vigilância anual, se você não tiver inscrito em todos, né? E também você tem que analisar e registrar as análises críticas, né, das inadequações do controle, tá bom? Então, pessoal, aqui é um modelo de um relatório do PNCQ, aqui, ó, o DRM, que é o desvio relativo à média, que é o próprio erro sistemático. Você tem que avaliar quando o conceito for A também, não só quando for I, tá? O que é que ele está dizendo aqui, o erro sistemático, o DRM, que é o desvio relativo à média? Está dizendo que o seu resultado está 4,31% mais baixo do que a média. Esse erro sistemático é aceitável? Até quando é aceitável? Aí entra na aula de especificações da qualidade analítica, que a gente também tem na MECA, na mentoria, tá? Então você tem que estar analisando os resultados A também. O B está tranquilo, mas o A e o I você tem que analisar, não só o I. E aqui é o índice de desvio no Controlab, ó, você vê que aqui ó, deu menos 1,08, já deu inaceito, né? Ó, inaceito. Mas você tem que avaliar também quando for perto de menos 1, menos 0,9, menos 0,8, ou perto de mais 1, 0,89, 0,92. Você tem que analisar, principalmente quando você tem mais de um ensaio, porque o Controlab são 3 níveis, né? A cada 3 meses. Mais de um ensaio próximo de mais um de menos 1, que é um erro sistemático, tá bom? Infelizmente, muitas pessoas deixam isso passar. Então, existe um ciclo de tratamento de inadequações, né? Que é o primeiro, é o registro da inadequação do controle externo. Você tem que registrar isso, né? Na mentoria a gente tem uma planilha que você vai poder fazer isso. Ação imediata, muitas vezes, recebeu o relatório de inadequação. Se você tem aquela amostra ainda congelada, reanalisa ela para ver, né, se já corrigiu, né, o problema que você tinha, né? Porque já pode ter havido uma calibração, troca de lote, tá? Investigação de causa raiz, você vai investigar, né? Geralmente a gente usa os 5 porquês, que é uma ferramenta para investigar a causa raiz, que consiste em perguntar o porquê do problema até você chegar em algo que faça sentido, né? Tem também o diagrama de Chicago, que é a espinha de peixe, mas os 5 porquês é mais, você está começando, é mais simples, é mais fácil entender. Depois que você investigou a causa raiz, poxa, por que, né, que meu controle externo deu inadequado? Aí você vai ver, que dia foi que eu analisei o controle externo? Rapaz, foi dia 20 de fevereiro. Tá, vamos ver como era que estava o meu controle interno no dia de 20 de fevereiro. Aí quando você olha no controle interno no dia de 20 de fevereiro, que foi o dia que você analisou o externo, né, o dia que você analisou no equipamento, tem uma tendência no controle interno,
o nível 1 e nível 2 está bem próximozinho do limite mínimo ali, está bem próximo, né? Então tem uma tendência. Ah, beleza. Aí muita gente acha que a ação corretiva o quê? Já foi tomada, porque já foi calibrada e corrigiu a tendência. A calibração não é ação corretiva, pessoal. Calibração é ação imediata, né? Porque o que é que acontece? Digamos que você tomou uma ação, calibrou, beleza, resolveu o problema, resolveu. Mas você precisa entender, poxa, quantos dias eu passei com essa tendência? Ah, foi do dia 16 ao dia 20. Aí eu calibrei dia 21. Meu amigo, você teve 4 dias aí que você pode ter liberado resultados baixos. Você pode ter mudado o diagnóstico laboratorial de vários pacientes. Então, isso são erros silenciosos que as pessoas não avaliam muitas vezes. Você precisa olhar isso daí. E precisa entender o quê? Qual foi a causa raiz? Por que a causa raiz foi o reagente perdeu estabilidade? Aí eu faço outro porque tá, mas por que perdeu estabilidade e passou 4 dias com tendência no controle interno e as pessoas não calibraram logo? Ah, é porque a pessoa era nova e ela não tinha recebido treinamento de controle interno. Ah, outro porquê, ó, causa raiz. Por que ela não recebeu treinamento de controle interno? Porque ela é novata e não tinha dado tempo. O treinamento é a cada 6 meses e tudo mais. Causa raiz, fragilidade no programa de controle de treinamento, fragilidade no programa de treinamento de controle interno. Ah, tá fazendo o treinamento de controle interno só a cada 6 meses. Tá frágil. Chegou um colaborador novo, tem que treinar em controle interno. É setor quantitativo, tem que treinar nas regras de Wesker, na análise de tendências. Aí você tem que olhar logo todo o laboratório, né? Elaboração do plano de ação corretiva. Qual vai ser a ação corretiva aqui? Revisar o programa de treinamento de todo o NTO, vai revisar e verificar, estipular, mudar a padronização, colaboradores novos, mudança de função, integração, tem que ter treinamento, não só a cada 6 meses. Beleza. E ver se tem algum outro setor, se tem algum colaborador também trabalhando que não foi treinado ainda nesse controle. Aí você treina todo mundo e aí não vai acontecer de novo o quê? 4 dias com tendência de controle, aí liberando resultados falsamente reduzidos, inadequação do controle externo, paciente sendo impactado, entendeu? Aí você começa a trabalhar realmente causa raiz, ação corretiva, e depois você vai avaliar, pronto, treinei todo mundo, mudei meu programa de controle interno, será que agora essa minha ação foi efetiva, né? Eu vou avaliar a efetividade da ação corretiva, vou acompanhar os meus próximos controles, no controle externo, e ver se ainda vai ter tendência, porque não conformidade no controle externo, inadequação, que quando eu vou avaliar a causa raiz, era tendência no controle interno que eu não vi, né? E aí ainda entra um outro ponto também, né? Que é a análise de impacto. Eu preciso analisar os meus resultados que foram liberados nesses 4 dias, mas é uma outra aula, certo? Então eu estou resumindo muito aqui para vocês. Nós já estamos chegando aqui perto dos nossos 40 minutos, né? E aí, pessoal, você tem que investigar a causa raiz realmente com a ferramenta 5 porquês, né? É uma sugestão. Ou então utilizar o diagrama de Chicago, espinho de peixe, né? O porquê, como eu fiz, é o porquê, né? O porquê que eu tive a inadequação do controle externo. Ah, porque meu reagente, porque, vamos lá, nesse exemplo que eu dei, por que eu tive inadequação do controle externo? Ah, porque ele foi feito em um dia que meu controle interno estava com tendência. Por que meu controle interno estava com tendência? Ah, porque o reagente perdeu estabilidade. Por que o reagente perdeu estabilidade e não foi calibrado logo? Ah, porque o analista não viu. Às vezes eu passo 5 porquês, mas às vezes eu descubro antes do que porquê. Porque meu analista não soube perceber que tem tendência. Por que não soube? Porque ele não foi treinado. Por que ele não foi treinado? Porque o programa de treinamento era só a cada 6 meses, entendeu? Aí eu vou chegando na causa raiz, é isso, né? E aí você vai elaborar um plano de ação baseado no método 5W2H ou 5W1H, que você pode tirar o Hallmark, o preço, que é colocar numa planilha lá. O que é que eu vou fazer? Ah, vou elaborar um treinamento de controle, vou, na verdade, repadronizar o programa de controle interno. Por quê? Para garantir que todos os profissionais que estejam trabalhando no NTO estejam cientes, né, saibam analisar o controle interno e as tendências. Quem vai fazer? Ah, o William Júnior, da qualidade, fulano de tal. Quanto? Aí muitas vezes a gente tira esse quanto, que é um dos H. Por isso que eu digo que muitas vezes é 5W1H. Como vai fazer? Ah, vai montar o treinamento, vai reservar sala de reuniões, vai... Você trabalha com hospital, tem gente que trabalha de noite e de manhã. Vai montar 3 horários diferentes de treinamento e vai treinar o pessoal
com os slides, depois vai fazer uma provinha para o pessoal, né? Quando, data, onde, na sala de reuniões. Então você monta seu plano de ação corretivo, tá bom? E aí, pessoal, nós chegamos ao nosso final aí para respeitar, né, o horário que nos foi dado, tá bom? O que é que eu queria dizer para vocês, né? Eu queria trazer uma reflexãozinha para vocês aqui, tá? Mas aí tem o nosso site, tem o contato da empresa, da WJ Quality, tem o Instagram, tem o e-mail, tem o nosso canal do YouTube aí, tá bom? Eu queria dizer para vocês, pessoal, a gente tem o nosso site também, que é esse daqui, né? Que é o William Júnior. A gente tem dois sites, né? A gente tem o site da empresa e tem o meu site próprio também. A gente tem o e-book lá, ó. Aproveita porque nem, às vezes a gente volta ele para 97, né? A gente coloca 200 aqui, mas não é 200 não. Mas a gente volta para 90, nós vamos voltar para 97. Depois a gente passa uns dias com desconto de novo, né? Talvez quando você assiste essa aula ainda esteja desse valor. Esse guia prático aqui tá fantástico. Você vai ver que ele lhe ajuda muito. E ele não é só um e-book, ele tem planilha. Você tá rolando o e-book lá, aí tem algumas planilhas, você clica, baixa a planilha para você implantar. Essa planilha que eu mostrei para vocês tem do controle interno, de você registrar o interno e o externo, fazer a gestão, organizar tudo, tá lá. Tá? Tem a mentoria também, tá bom? Então, pessoal, a gente tem tudo. A gente oferece as soluções em qualidade laboratorial que podem te ajudar a se destacar, pessoal, porque eu vou falar para vocês, o mercado está precisando de profissionais, né, com conhecimento em qualidade laboratorial. O mercado demanda não só o laboratório, mas a saúde no Brasil está crescendo e buscando isso cada vez mais. Então, se você se especializa, se você estuda isso daqui, você tem grande chance de se destacar, tá? Então, o melhor caminho isso é se especializando, buscando uma pós-graduação e fazendo mentorias, consultorias e cursos que vão te ajudar a se desenvolver nessa área. Eu espero bastante ter ajudado vocês. Foi um prazer, né, contribuir com vocês nesse momento, nesse tempo. Espero ter ajudado de alguma forma. Isso aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo superficial, só para vocês entenderem que existe tudo isso. E aí na mentoria, se vocês tiverem acesso, entre em contato conosco para a gente imergir e você se destacar nessa área, aprendendo qualidade analítica e ser melhor reconhecido no mercado de trabalho no laboratório que você atua, tá? Quero deixar essa reflexão aqui para a gente encerrar, que a qualidade é a nossa melhor garantia da fidelidade do cliente, a nossa mais forte defesa contra a competição estrangeira e o único caminho para o crescimento e para os lucros. Jack Welch. O caminho é qualidade. E se você é profissional do laboratório, o caminho é qualidade laboratorial. Obrigado, doutora Letícia. Né? Obrigado a todos vocês que vão estar assistindo aqui, tá bom? Todos os qualimanos e qualimanas. E qualquer dúvida, estamos aí disponíveis e às ordens. Deus abençoe.